Fala galera, beleza? Então nesse vídeo aqui fica algumas dicas, ou vamos dizer a dica principal, a respeito da questão de você trabalhar com chapas finas na sua CNC, tá? Que muitas vezes é por conta de tipo assim, é mais fácil, já vai resolver, a gente acaba deixando de utilizar esse recurso. Na maioria das situações pode ser que isso nem seja um problema, porém quando você vai trabalhar com chapas finas, faça o uso do recurso dos tabs, tá? Basicamente, tab, ou também conhecido como pontes, são determinados pontos aqui da peça que a gente vai recortar, que a gente deixa aqui como se fosse uma pequena emenda. Isso daqui, se você quiser, é que no programa ele já tem o recurso, ele vai gerar mais fácil. Você dá um cliquezinho, ele já coloca uma pontezinha em determinado local. Mas dependendo como você desenhar o seu projeto, até mesmo no desenho, você pode deixar ali uma maneira de fazer com que a sua peça ela não desprenda do material. Mas, enfim, isso é muito importante, o recurso do tabs, porque o que acontece? Na chapa fina, vou dar um exemplo aqui, ó. Eu recortei já uma pecinha aqui que era para fazer o teste se ia dar certo, para minha utilização, óbvio que o recorte deu certo. Só que daí depois eu coloquei a máquina para recortar aqui mais dois parzinhos. Eu cortei aqui mais um adicional para recortar. Aí na chapa fina, o que acontece? A máquina ela recorta essa peça aqui, ok. Aí vamos supor que você não deixou tab. Então essa peça ela já está livre e também ficou o vãozinho da fresa. A questão é que na próxima peça que tiver do lado dessa, ao recortar quando ela vir aqui do lado, pode ser que pela tensão da fresa, ó, ela cause um deslocamento no material. Aí vai ter aquela situação, às vezes a pessoa foi recortar numa chapa fina, é uma peça que ela vai fazer uma montagem em caixa, e vê lá que está fora de esquadro ou coisa do tipo, e fica às vezes achando que é a máquina que cortou errado e tal, quando na verdade esse simples forçar da fresa aqui, ó, já que o material é fino e você não fez uso do recurso, ele vai possibilitar que aqui desloque, ó, tá vendo? Então, essa é a dica, deixe os tabs. No programa ainda mencionando para quem utiliza o Aspire, para quem utiliza o Aspire, ele tem a possibilidade de deixar o tab 3D. O que seria esse tab 3D? Se você deixar o tab normal, a máquina ela vem aonde você deixou o tab. Vamos supor, você deixou um tab de meio centímetro e no caso da chapa de 3 milímetros. Se você quiser deixar ele mais fino, pode, mas geralmente deixar ele na altura da chapa ali seria interessante para não ter risco mesmo de desprender. Só que nessa situação do tabzinho normal, a máquina ela vem, vamos dizer, ele dá aquela parada, sobe, vai, desce e continua. O tab 3D, ele vai fazer uma espécie de uma pirâmide. Então a máquina ela já está vindo recortando aqui, aonde você deixou o tab, ela vai subir e vai descer, ela não para, ela vai fazer uma espécie de um biquinho assim. Aí na hora de determinar os parâmetros do tab, você pode dizer assim, eu quero que ele tenha 10 milímetros e que na altura aqui, lembrando que nesse caso como vai ser uma pontinha, também o ideal é deixar a espessura do material no caso de ser uma chapa fina. Se for uma chapa mais grossa, óbvio, deixa ali o suficiente para manter ela presa, mas aí também não pode deixar numa chapa não é que não pode, não seria interessante deixar numa chapa de 16 milímetros um tab que ele vai até a altura 16, senão vai ser muito complicado para remover depois.
Mas sendo uma chapa fininha, deixa na mesma espessura da chapa. Aí colocou 10x3, daí a máquina ela tá vindo recortando já o vetor, ela pega aqui ó, e faz a rampinha, já vai subindo, chegou lá no bico, ela já desce do outro lado e vai embora. Tá? Até na questão do processo, isso também é mais eficiente. Até o processo posterior também, porque depois na hora de você recortar o tab ali, vai ser melhor. E de uma maneira geral, o uso do tab, cara, é uma garantia desses aspectos para que a sua máquina ela não fuja, a peça recortada ela não fuja das medidas, porque como eu mencionei, vamos supor que você tivesse várias peças, vários recortes, conforme ele vai recortando, aí vai ficando um espacinho vazio e a máquina ela vai, às vezes por tensão ali, na hora que ela está empurrando para cortar, ela acaba deslocando o material. Aí, enfim, aqui eu deixei uma fileirinha de tab aqui, uma aqui no meio e uma aqui no meio. Se for o caso também de cortar peças paralelas, assim como é o meu caso, é interessante deixar assim, um do lado do outro, para impedir que tenha essa possibilidade de deslocamento. Agora para peças variadas e tal, daí cada um avalia ali a quantidade que seja necessário, mas coloque o suficiente para impedir que ao recortar uma peça e deixar aquele espaço vazio, se recortar uma peça do lado, ela não tem a possibilidade de deslocar. E como mencionei, às vezes a pessoa acaba atribuindo, não, acho que a máquina está cortando errado, mas vai trabalhar com chapa fina, tem que fazer isso. Por mais que vai ter o processo posterior, depois eu preciso aqui. O bom é que eu já retiro daqui a placa e já vai sair todas as peças aqui. Mas sim, eu vou precisar fazer a remoção. Também já fica uma dica adicional, que dependendo do tamanho do tab que você deixou, espessura, comprimento, com o estilete você dá uma cortadinha, ele já resolve. Com o formãozinho também, você só coloca em cima do tab, dá aquela batidinha, ele já separa. Ou se você quiser, e também essa dica é bem interessante para quem vai trabalhar deixando os tabs maiores, utilizar a micro retífica. Aí você coloca uma frezinha do tipo uma frezinha raiada, que ela vai cortar em qualquer direção, e depois com a micro retífica você separa, mas não tem problema, ok? Então fica aí essa dica, chapa fina, cara. Procure utilizar tab, por mais que vai ter o processo posterior, eu sei que tipo, não, é melhor deixar ela recortar e já separar a peça que já está pronta praticamente para uso, aquele acabamentinho básico. Só que muitas vezes nesse querer ser mais eficiente acaba comprometendo o resultado, beleza? Mas é isso aí, galera. Então, gostou do vídeo? Dá um joinha, inscreve no canal que em breve estarei postando mais vídeos. Falou!